Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui demonstrar a minha alegria em poder, mais uma terça-feira, reunir com a igreja para estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. E antes de nós lermos a Bíblia Sagrada, conceder aqui a liberação do presbítero irmão Fernando, juntamente com os candidatos ao batismo, para que tomem os seus lugares ali na sala de estudos, onde eles estão ali preparando para o batismo. Gostaria de saber se tem algum irmão que veio ali do bairro Planalto, que está também desejoso de participar do discipulado? Não, né? Só os irmãos que estão já há algum tempo participando. Glória a Jesus. Quero convidar os irmãos para nós abrir as nossas Bíblias. Convido também os irmãos que estão participando aí via canal da nossa igreja, no canal do YouTube. Vocês são bem-vindos também para participar conosco. Que Deus os abençoe, que vocês tenham também um abençoado estudo da palavra de Deus. Nós queremos meditar nesta noite na palavra do Senhor. A base da nossa ministração nesta noite, vamos estudar doutrina da igreja. Hoje nós estaremos na 8ª lição, né? Já estamos quase finalizando esta série de lições a respeito das doutrinas bíblicas. Já estamos quase finalizando. Daqui a pouco estaremos, na próxima terça-feira, permitindo Deus, estaremos falando a respeito da doutrina dos anjos e depois a doutrina das últimas coisas. Amém? Abra sua Bíblia, primeira epístola a Pedro, o capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Doutrina da igreja é o tema do nosso estudo nesta noite. Primeira a Pedro, para facilitar para os irmãos aí, 1 Pedro está logo lá mais no final, próximo do Apocalipse, viu? Vai estar aí antes das epístolas de João, para facilitar para os irmãos encontrar. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Louvamos a Deus pela igreja que sempre tem sido entusiasmada em vir aprender da palavra do Senhor. Um bom número de irmãos tem se esforçado para dar seguimento aos estudos da palavra de Deus. Grandes edificações o Senhor tem trazido à sua igreja por intermédio dos estudos da Bíblia, né? Porque aqui nós estamos sempre estudando a Bíblia. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, irmãos? Pode tomar os seus assentos. Veja que versículo mais maravilhoso. Esse é o trato que o apóstolo Pedro vem trazer à igreja, baseando quem é a igreja na visão do apóstolo Pedro. Uma nação, uma geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, anunciadores das virtudes
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí o apóstolo Pedro vai dizer que em outro tempo nós não éramos povo. Povo tem-se por entendimento um ajuntamento de pessoas, não é? Se tivesse aqui uma única pessoa, ou até mesmo duas pessoas, ou três pessoas, certamente não daria para nós dizermos que era um povo. Mas aqui nós temos dezenas de irmãos, e aí nós podemos chamar de povo. E se nós podemos chamar de povo, é o povo de Deus que aqui estão reunidos. Seja presencial, seja participando pela live, está o povo de Deus, a nação eleita, geração santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós hoje alcançamos a misericórdia do Senhor. Amém? Então nós vamos estudar a doutrina da igreja. Como nós estamos sempre anunciando para os irmãos que a cada estudo que nós trazemos tem em si um estudo específico, né? Na última lição que nós estudamos, por exemplo, a doutrina da salvação, nós falamos que o estudo da doutrina da salvação chama-se soteriologia, ou seja, estudo da salvação. E hoje, doutrina da igreja entende-se eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja, ou seja, a palavra igreja se entende, o termo igreja é empregado para distinguir as pessoas religiosas e não religiosas, é usado no sentido denominacional. Então, na verdade, para se fazer distinção entre grupos cristãos organizados, como, por exemplo, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Católica Romana, Igreja Assembleia de Deus, nós temos usado vários conceitos para definir igreja, mas hoje nós vamos aqui trazer, à luz da palavra de Deus, alguns conceitos, tanto para usar esta palavra igreja, como sendo edifício e também como sendo povo. E é isso que nós vamos falar ao longo da nossa ministração nesta noite. A origem da igreja. Vamos entender um pouquinho como essa igreja, originalmente, Israel, é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre outras nações, né? A ser um povo formado de servos de Deus. Então, a nação de Israel também, assim como o apóstolo Pedro definiu a igreja hoje como uma nação, um povo adquirido, a nação de Israel também foi o povo escolhido por Deus de entre as nações. Então, a origem da igreja, ela se originou com o povo de Israel. É descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras nações. É um povo chamado de servos de Deus. Então, com esse sentido, o termo aparece no original, lá em Atos 7, versículo 38, né? Mas no Antigo Testamento, foi traduzido do hebraico para o grego a palavra congregação. Os irmãos já viram, já leram lá no Velho Testamento, várias vezes aparece a palavra congregação. E aí, congregação de Israel. Foi traduzida essa palavra eclésia, que significa
igreja. Então, a palavra eclésia é o mesmo que igreja. Então, Israel era a congregação ou a igreja de Deus no Antigo Testamento. Apesar de que não existia os templos como existe hoje, mas existiam as sinagogas, existiam os tabernáculos, os locais de adoração ao Senhor nosso Deus, e aí sim a igreja considerada como congregação. Nós vamos entender que depois dessa igreja judaica, formada de judeus, depois que essa igreja, depois que essa congregação do povo de Israel rejeitou, a Cristo, foi predito a fundação de uma nova congregação ou de uma nova igreja. Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou de uma nova igreja. Seria a instituição divina que continuaria sua obra na terra. Aí lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Esta é a igreja de Cristo que começou a existir fisicamente a partir do dia do Pentecoste. Então nós vamos ver a origem da igreja lá com o povo de Israel, chamada de congregação. Mas essa congregação, lá no Velho Testamento, eles não entenderam, não aceitaram a Jesus Cristo e desta forma desprezaram esse sentido de igreja como povo escolhido e rejeitaram a Jesus. Jesus então fundou uma igreja aqui na terra. Quando essa igreja então começa no dia do Pentecoste, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Então, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo foi capacitado por Deus na exposição a respeito da igreja nesse tempo e nesse espaço, para poder definir a igreja, inclusive tendo aí a facilidade de expressar a participação do Espírito Santo na fundação da igreja, quando ele escreve a sua carta aos Efésios. Ele vai dizer o seguinte: a mim, o mínimo, lá em Efésios 3, 8 e 10, se os irmãos quiserem acompanhar, vai dizer assim, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Então presta atenção aqui, irmãos. A igreja está iniciando aí. Paulo teve a graça de Deus de anunciar o evangelho entre os gentios. Até então, não existia igreja a não ser no meio dos judeus, a não ser no meio do povo de Israel. Mas aí Paulo vai dizer: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Por que ele fala incompreensíveis? Porque os judeus rejeitaram, não compreenderam, não aceitaram essa graça, a misericórdia de Jesus Cristo, rejeitaram a Jesus Cristo. Aí Paulo vai falar as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, Paulo estava dizendo, a igreja já existia no coração de Deus.
A igreja dos gentios já estava no coração de Deus. Apesar de Deus ter o povo de Israel como uma nação escolhida, como povo especial para Deus, mas os gentios também já estavam no coração de Deus. Apesar do povo de Israel não aceitar. Então Paulo vai dizer, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja dos gentios, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então o apóstolo Paulo, a ele foi revelado um duplo mistério referente ao evangelho e à igreja. Então foi duplo, o evangelho e também a igreja. E isso, irmãos, aconteceu quando? Na sua conversão. Lá na estrada de Damasco. Ele estava indo, ele não só conheceu o evangelho, como também ele conheceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém que perseguia, alguém que tinha os crentes como rebeldes, como um povo desobediente da lei, fariseu que ele era, caprichoso, ele queria a todo custo caçar e exterminar com os cristãos. Mas quando ele encontra o verdadeiro evangelho, quando ele cai por terra, quando ele se torna um convertido, uma nova criatura, ele não só conhece o evangelho, ele já conhece a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a origem da igreja está aí. Então até aquela data, o então Saulo, perseguidor, estivera perseguindo os fanáticos seguidores daquele estranho caminho que ele achava, né? Como pode esse povo seguir um estranho caminho? Tanto é que eles vão falar, né? Os do caminho. Não tinha nenhum nome até então a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os seguidores do caminho. Não sabia nem que caminho, né, irmão André? Mas eram todos cheios da graça e do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos ver que esses esses do caminho, né? Esses seguidores do caminho enfatizavam uma nova dispensação, isto é, Cristo, sua morte e ressurreição, o que lhe fora inaceitável até o momento. Aí o Senhor o fez cair por terra. Levantou-se então Paulo, a quem foi revelado o grande segredo que haveria de revolucionar sua vida. Daí para frente, os cristãos então unidos a Cristo, e Cristo está unido a eles até hoje, e as portas do inferno jamais prevalecerá contra esta igreja. Então a origem da igreja está aí, né? Este fato estava tão vivo na mente do apóstolo, que anos mais tarde, com aquela convicção de alcance da misericórdia de Deus, ele afirmou, ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. Tamanha foi a convicção da conversão do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias! Oh, irmãos, se cada um de nós tiver essa fé que o apóstolo Paulo teve, de nós expressarmos isso cada dia da nossa vida, dizer: já estou crucificado com Cristo, não é eu que vivo, o sofrimento desta vida, as dificuldades que nós passamos, porque sofrer mais do que o apóstolo Paulo, eu duvido que alguém sofra nesta terra, e às vezes a gente reclama, e a gente quer sempre buscar um argumento, mas ele sempre dizia: olha, já não é mais eu que vivo, não. Eu não estou nem importando com essa vida. A vida que eu vivo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu vivo é na fé no Filho de Deus.
Aleluias. Glória a Jesus. E aí nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, cumpre-se essa grande parte que está lá em Mateus 13:35. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Nós vamos ver então, meus irmãos, que a igreja no plano de Deus, conforme nós vemos em Efésios 3, de 8 a 10, já existia. Bem antes de que qualquer outra coisa viesse à existência. Isso com base no sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Apocalipse 13, 8 vai dizer isso. Deus, segundo o seu plano, permitiu que as eras se fossem ecoando, até que achou por bem tornar a igreja conhecida. Então a igreja já estava no eterno propósito de Deus. Não pensa você que você pegou carona com Deus, não. Não, você já estava no coração de Deus, você já estava no propósito de Deus, você já era um escolhido de Deus. Aí eu só não quero, irmãos, que você não confunda aquilo que nós falamos aqui, que não é todos que são salvos. Aí você pode pensar assim, pastor, mas tem muita gente que não vai ser salvo, como que é essa história? Não, você está aqui porque você escolheu servir ao Senhor, apesar de que a Bíblia fala, não foi vós que escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós, mas você teve que abrir o seu coração para que Ele entre na sua vida. É o famoso livre-arbítrio, você precisa aceitar Ele agir na sua vida. Aleluias. Então a igreja, considerada historicamente, né, ela veio à existência, quando alguém te perguntar, quando a igreja, essa nossa igreja começou? Começou lá no dia do Pentecoste. E ela foi consagrada por quem? Pela unção do Espírito Santo de Deus. E ela, assim como o tabernáculo foi construído, e depois consagrado pela descida da glória de Deus, né? Nós vamos ver que a igreja foi constituída pela descida do Espírito Santo lá no dia do Pentecoste. Então, isso aí nós temos a plena convicção, né? E aí, lá em Efésios 2, versículo 20, vai dizer assim, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então a igreja, ela teve o seu início no dia do Pentecostes. Quem estava lá? Estava lá os apóstolos, estava lá os profetas, estava lá Jesus Cristo como a pedra principal de esquina. Amém? Então, o que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? É disso que nós vamos falar. Já vimos que a palavra igreja tem mais de um sentido, não tem? Às vezes a gente fala assim, você vai na igreja hoje? Você está querendo dizer o quê? Eu vou lá na construção, eu vou lá no templo, que tem um endereço, nas 4 paredes, né? Está errado? Não. É um hábito, nós falamos assim, né? Então tem mais de um sentido. Este nome se dá a um edifício, né? A uma congregação, a uma denominação. Você vai lá na Assembleia de Deus, né? Você vai na igreja lá da Rua Espírito Santo. O termo igreja, irmãos, o termo igreja deriva de 2 palavras gregas. Isso aqui não precisa vocês se preocupar em ter que gravar isso, não, é só para os irmãos entenderem. O termo igreja deriva de 2 palavras gregas, que é uma preposição em verbo, significa chamados para fora. Ou seja, para fora de onde? Para fora do mundo. Nós somos chamados para fora do mundo. Então, o termo grego da palavra igreja significa chamados para fora.
E aí nós vamos entender que nós somos chamados para fora do mundo para constituir o quê? Um corpo espiritual unido. Daí uma igreja mundana não é normal, não pode ser normal diante de Deus, porque ela já foi chamada para fora do mundo. Então, se você vê uma igreja aí, que ela tem lá movimento de vamos dizer assim, balada, como é que chama aquela... Eu me lembro lá em Goiás, tinha toda tarde, tinha um movimento num bar lá, não sei se é discoteca, e era dança, luzes escuras, e hoje tem algumas igrejas que estão usando isso aí, para atrair as pessoas para vir para dentro da igreja. Ou seja, será que esta igreja pode ser chamada de igreja chamada para fora do mundo? Ou será que nós estamos voltando para dentro do mundo? Há pouco tempo eu vi as imagens de uma igreja que eles trazem uns tambor e colocam um monte de tambor dentro da igreja, bota fogo neles e vira uma confusão tremenda dentro da igreja. Para quê? Não, para atrair os jovens. Isso é bacana, é legal, mas a verdadeira igreja é aquela chamada para fora do mundo. Se ela não é chamada para fora do mundo, ela continua sendo uma igreja mundana. E aí não é igreja. Amém, irmãos? Então, a igreja é formada exclusivamente, presta atenção nisso aqui. A igreja é formada exclusivamente de pessoas nascidas de novo, pela instrumentalidade do Espírito Santo e da palavra de Deus, que está lá em João 3:5, não é? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. É preciso ser transformado. É preciso haver mudança para se constituir a igreja do Senhor Jesus. Então, para nossa melhor compreensão, meus irmãos, pormenorizando aqui, né, a palavra igreja, num sentido universal, designa o quê? O corpo de Cristo. Nós já sabemos disso, né? Mas só para os irmãos entenderem melhor. A igreja universal, ela é invisível, para os irmãos entenderem. Qual que é a igreja universal? É aquela por onde o irmão Florentino viajar no mundo inteiro, ele é a igreja de Jesus Cristo. Se ele chegar lá no Japão, e ele vê uma igreja séria, e ele entra lá dentro, ele ali, juntamente com os irmãos ali, é a igreja de Cristo, a igreja universal. Então ela é a igreja invisível. Estão entendendo, irmãos? No mundo inteiro existe uma igreja invisível. Essa igreja no mundo inteiro é o corpo de Cristo. Então, a igreja universal invisível, Cristo é a cabeça, não é? Não é a organização, que é o templo, que é documentos, que é o funcionamento dela. Não, é as pessoas que nós estamos falando aqui. A igreja invisível somos nós. Por onde nós andarmos, nós somos a igreja invisível. E aí nós vamos entender que Jesus Cristo, como cabeça, ele rege todo esse corpo místico e comunica a cada um dos seus membros a sua sabedoria, a sua justiça, a sua santidade, a sua vida e o seu poder.
porque é a cabeça que comanda essa igreja invisível e universal. Então, primeiro ponto que fica definido. Por isso que às vezes a gente viaja, aí a gente chega numa igreja e a gente fica alegre. Tem que ser. Se não for, está errado. A gente entra e fala, eu estou feliz de poder estar conhecendo mais uma família do Senhor Jesus Cristo. E você fica bem à vontade mesmo, porque ali é a igreja universal de Jesus Cristo. Amém? Não estou aqui dizendo da universal denominação não, viu? É a universal invisível, no mundo inteiro uma igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus pôde dizer dessa igreja invisível, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, envolvendo tudo em todos. Então, uma pessoa que pelo novo nascimento se une ao Senhor, forma parte com os demais remidos. Então vai somando nesse corpo de Cristo, onde ele é a cabeça e nós somos o corpo. Cada um dos membros desse corpo, meus irmãos, isso aqui é muito importante, cada um dos membros deste corpo, por menor que seja, integra este grande organismo. E aí, um membro que ocupa um lugar de maior projeção, seja ele o presidente da convenção do Estado, presidente da convenção nacional, seja ele o pastor presidente do campo, seja ele o diácono, o cooperador, seja ele o auxiliar, seja ele o presbítero, o pastor, vamos entender, não deverá desprezar o que ocupa um lugar de humildade, de forma alguma, porque todos os membros são necessários ao bom desempenho do corpo. Precisa ser levado desse jeito. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 12, 27 fala assim, ó, assim nós que somos muitos, presta atenção nisso aqui, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aliás, Romanos 12 e 5. E lá em 1 Coríntios 12, 27, fala assim, ó, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então você é importante para Deus, meu irmão. Pode ser que às vezes as pessoas não citam seu nome. Eu me lembro que tinha uma irmã que trabalhou muitos anos lá em casa, e às vezes ela se queixava que as pessoas não conversavam muito com ela na igreja, e que ela se sentia de certa forma desprezada, e eu sempre dizia para ela, irmã, você é importante para Jesus, pensa nisso, você é importante para Jesus, Jesus está te vendo. Então, meus irmãos, nesta noite, eu quero te dar essa palavra aqui de ânimo. Quantas pessoas ficam tristes e pensam assim, parece que as irmãs não estão olhando para mim, parece que os irmãos não estão olhando para mim, eu vou na igreja e saio, ninguém conversa comigo. Ei, nesta noite o Espírito Santo manda te dizer, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Não adianta ninguém querer ignorar você, você é membro do corpo de Cristo. Amém? É a igreja, você faz parte. E eu gosto muito de comparar essa situação. Quer ver se você faz falta ou não? O corpo está aqui. Chega alguém aqui, pega esse dedinho meu aqui, manda o facão e corta ele para você ver. Que falta que vai fazer e quanto vai doer. Assim pode ser você na casa do Senhor. Então, meus irmãos, e a palavra de Deus fala disso.
O ouvido não é mais importante, o olho não é mais importante, o dedo não é mais importante. Todos somos importantes, formando o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Glória a Jesus. A Assembleia Universal é descrita sobre a forma de um templo. Olha, então nós já falamos da Assembleia Invisível, a Assembleia Universal descrita sobre a forma de um templo. Os apóstolos e profetas lançaram o fundamento deste edifício, sendo Cristo a pedra fundamental, lá em Efésios 2, 20 ao 22. O Senhor é o apoio de todo o edifício. A palavra de Deus considera este assunto nos seguintes termos: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Vós também, como pedras vivas. Olha aqui, lá nós já falamos que Jesus é a pedra principal. E talvez não vai dar tempo, mas eu já quero resumir, né, aquele dogma que fala lá que Pedro é a pedra, né, dali que surgiu, foi o primeiro bispo, o primeiro papa de Roma, mas nós vamos ver aqui que a pedra principal é Jesus Cristo. Nós somos as pedras. Aqui está dizendo, olha, vós também, Jesus é a principal. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a Assembleia Universal é descrita sobre a forma de um templo. E a Bíblia fala, vós sois o templo onde habita Deus. Então, por isso, tem essa mística de que nós temos aqui um templo, paredes, mas nós também somos considerados templo, onde habita o Espírito Santo de Deus. A Assembleia Universal dos Salvos também é tida como a esposa de Cristo. Jesus mesmo é o esposo, né? E lá em João 3:29 fala assim, ó, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. A igreja se prepara agora para brevemente unir-se ao Cordeiro, para jamais dele separar-se. E aí lá em Apocalipse 21:2, João vai dizer, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu noivo. Amém? Também a palavra de Deus trata a assembleia local, deve compor-se somente de membros regenerados. Não é qualquer um que faz parte da assembleia não, viu, irmãos? Membros regenerados, isto é, pessoas nascidas de novo, pessoas transformadas, conforme já falamos ali, Jesus mesmo falou, aquele que não é nascido da água e da palavra, não pode herdar o reino de Deus. Não é? E também, o Espírito Santo opera na Assembleia e por intermédio dela. O Espírito Santo quer revestir de poder os crentes e guiá-los em toda a verdade, transformando-os até que chega o quê? O que o Espírito Santo quer trabalhar na vida dos crentes? Até que nós cheguemos à semelhança de Cristo. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas para isso, para que nós cheguemos à semelhança de Cristo. Então, e por último nesse tópico aqui, a verdadeira igreja de Deus não conhece outro legislador além de Cristo. Nós precisamos ter noção disso. O gozo da verdadeira igreja consiste em saber qual é a vontade do Senhor e cumprir. E sua maior glória no futuro será viver em Cristo e na sua semelhança. Nós trabalhamos para isso, para ser semelhante a Jesus Cristo, que é a nossa cabeça. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. E eu queria falar um pouquinho do fundamento da igreja.
né? Para falar do fundamento da igreja, a gente entra lá naquela questão, né? Onde a Igreja Católica Romana considera o apóstolo São Pedro a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. E para fundamentar esse ensino, né, apela primeiramente para aquela passagem lá de Mateus 16, do versículo 16 e 19, que fala: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Dessa passagem, então, a Igreja Católica Romana deriva o seguinte raciocínio: Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. A Pedro foi dado o poder das chaves, portanto, só ele e seus sucessores, que são os papas, né, poderão abrir a porta do reino dos céus. Também, para eles, Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. E também, segundo eles, toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro. Até nossos dias, né, vem aí essa linhagem de bispos, papas, todos os vigários aí. Agora, numa simples comparação da teologia católica e a Bíblia, nós vamos ver quão contrária é essa interpretação com a interpretação católico-romana. Na verdade, Pedro jamais assumiu essa postura para ele. Vamos ver? Lá em Atos 4, versículo 11, vamos ver? Deixa eu ver se é Atos 4. Ou não é Atos 4? Acho que não é. Sim. Atos 4 e 11. Eu vou ler, né, porque eu estou com o microfone aqui. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quem falou isso aqui? Pedro. Pedro e João estavam lá perante o sinédrio, o pessoal pressionando eles. Então Pedro mesmo, ele refere-se a esta pedra como sendo Jesus Cristo, né? Então, nós vamos entendendo isso aqui à luz da palavra de Deus. Quando Jesus chega lá para eles, né, ele vai dizer, Jesus vai falar: quem tu dizes ser o Cristo? Né? Então, quer dizer, Jesus estava querendo saber a respeito deles quem era o Cristo. Então, não tinha nada a ver quem era Pedro. A pergunta era: quem era o Cristo? Né? E nós vamos ver que Pedro mesmo diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou. Então até aí tudo bem. E nós vamos ver que esta palavra, e sobre esta pedra, e nós vamos ver que a palavra pedra, no grego, esta palavra significa rocha. E Petros, para Pedro, significa pequena, uma pedra pequena. E não tem como fundar uma igreja sobre uma pequena pedra. Então, pedra, em todos os termos que se for pesquisar aqui, significa rocha, grande. Lembra daquela visão que o profeta Daniel tem lá, que diz que uma rocha grande foi cortada e ela esmiuçou toda a estátua? Uma rocha fendida esmiuçou toda a estátua. Então, em todas as circunstâncias, em todas as referências da Bíblia, pedra é tida como uma grande rocha. Já uma
Petros significa uma pequena pedra, aí dá origem aos apóstolos, aos discípulos, como pequenas pedras. Agora, nós vamos entendendo aqui, Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente a posição e funções que essa teologia católica procura atribuir a ele. O substantivo feminino Petra designa do grego uma rocha grande e firme, enquanto que o substantivo masculino Petrus é aplicado a pequenos blocos de pedras, não é? Então, por aí a gente já tem uma definição. E de acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Vamos ver lá em Daniel 2,34, que eu estava dizendo, fala assim, ó, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel 2,34. Lá em Efésios 2,20 fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nestes versículos, pedra refere-se à pessoa de Jesus Cristo e não a Pedro. O próprio apóstolo Pedro foi dizer, né? Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E aí nós vamos ter lá em Marcos 12, versículo 10, nós vamos ter 1 Pedro 2 e 4, 1 Coríntios 10 e 4, não dá tempo de nós olharmos aqui tudo isso. Os pais da igreja, dos 84 chamados pais da igreja primitiva, apenas 16 lá tiveram um entendimento que poderia ser Pedro, essa referência aqui. Mas todos os demais eram contundentes em dizer que esta pedra, né, referia-se realmente à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, à luz das palavras do próprio apóstolo Pedro, Cristo é a pedra, rochedo grande e firme, né? Chegando-vos para ele, né, lá em 1 Pedro 2 e 4, ele ainda vai dizer mais. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então tem várias referências, né? Todos os crentes são Petros, blocos de rochas imóveis. Vai dizer assim, ó, lá em 1 Pedro 2 e 5. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, para finalizar, a formação e administração da igreja. Primeiro, precisamos entender que a igreja visível, nós falamos da invisível, que é aquela onde você vai, você é uma igreja. Apesar de você não estar dentro da Assembleia de Deus, mas você é a igreja invisível do Senhor Jesus. A igreja visível é um corpo e também uma organização, né? Então, a Assembleia de Deus, CNPJ, tudo definido, né? No que diz respeito ao corpo, o organismo, Cristo está em cada um de nós, não é? No que diz respeito à organização, cada membro tem um dever ou uma função específica na igreja. Ou seja, Cristo é a cabeça da igreja, sabemos disso. Mas nós vamos entender que existem também as funções dentro da igreja. E aí nós vamos ver que quando Cristo subiu ao céu, ele concedeu certos dons à igreja. E é disso que nós vamos citar aqui, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala assim, ó, e ele mesmo deu, quem? Jesus. E ele mesmo deu, uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. Então, a igreja, quando Cristo subiu ao céu, concedeu certos dons para a igreja, esses dons em forma de quê? De homens, de mulheres, distribuiu
né, para que a igreja fosse organizada, administrada. Tudo isso é um papel definido e dado por quem? Por Jesus Cristo. Então nós não estamos aqui porque homem mandou, porque nós criamos e inventamos, não. É Jesus Cristo que definiu. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Você é um profeta de Deus. Você é um evangelista de Deus. Você prega, você fala, você anuncia boas obras. O Senhor Deus me colocou aqui como um pastor de igreja. O Senhor Deus te colocou aí como um evangelista, como um profeta de Deus. Então Ele deu os dons para o povo dele aqui na terra. Amém, irmãos? Então, quando Cristo subiu ao céu, concedeu esses dons. As palavras pastor, bispo, têm o mesmo significado quanto ao cargo, né? O bispo é a mesma coisa que supervisor, pastor é aquele que conduz e alimenta as ovelhas. E os demais cargos, né, nós sabemos bem. O evangelista é aquele que leva a palavra, o profeta é aquele que ministra uma profecia. Enfim, todos os cargos servem para edificação, para que a igreja do Senhor continua prosperando. Eu queria falar aqui um pouquinho, para finalizar, meus irmãos, o nosso estudo nesta noite, sobre a missão da igreja. O programa de Deus para alcançar o mundo e transformar o homem, envolveu a encarnação da segunda pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, essa verdade é expressa nas palavras do apóstolo João, aliás, do Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo João falou assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí o verbo, que é Cristo, se fez carne para poder ser compreendido e visto pelo homem. Esta é a função e vocação da igreja de Cristo. Permitir que o verbo, que é Cristo, se manifeste através dos seus membros. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo em nossas vidas. As pessoas têm que olhar para nós e ver, como num espelho, a imagem de Jesus Cristo em nós. Amém, irmãos? Então a missão da igreja no mundo seria um mistério se não soubéssemos que a nossa missão é continuar a obra de redenção, falar de Jesus, que as almas possam se converter aos pés de Jesus. Então nós precisamos dar essa continuidade. Então, a singularidade da igreja de Cristo é marcante quanto à sua missão. Consiste em quê? Construir aqui na terra um lugar de habitação de Deus. Aqui nós estamos como um santuário onde o Espírito Santo de Deus habita em nosso meio, não é? Lá em 1 Coríntios 3 fala assim, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém, irmãos? Esse é o papel da igreja, né? Constituir aqui um lugar de habitação. Também nós temos uma singularidade, a nossa missão aqui, dar testemunho da verdade. 1 Timóteo 3,15 fala assim, olha, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo orientando Timóteo, olha, fica atento, porque a igreja é a coluna da verdade. Não pode impor outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Amém? Tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus é uma outra missão da igreja.
né? E disso o apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, que o mundo possa ver, né, essa multiforme sabedoria de Deus. Outra missão da igreja, dar eterna glória a Deus. A igreja precisa dar glória a Deus. Esse é um papel da igreja, glorificar o nome do Senhor Deus. O Senhor Deus construiu todo esse universo para a glória dele. Ele quer que nós o glorifiquemos. A palavra de Deus diz que ele não aceita que outras pessoas recebam glória, mas ele quer receber a nossa adoração, né? Que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos. Outra missão da igreja, edificar seus membros, né? Aí vai falar assim, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele quer isso de nós. Penúltima missão da igreja é disciplinar seus membros. Irmãos, nós temos esse papel, com amor, disciplinar uns aos outros. Olha aqui o que diz lá em Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre si e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então a igreja tem regra, a igreja tem disciplina, a igreja tem normas. E tem gente que acha que a igreja, por ser uma instituição que não paga, não é? Qualquer um pode entrar e frequentar. Não, a igreja tem norma, a igreja tem regimento, tem estatuto. Se alguém contrariar o regimento, o estatuto da igreja, os próprios membros podem corrigir. E é bíblico. Amém, irmãos? E finalizando, a última missão da igreja, evangelizar o mundo. E aqui em Mateus 28, 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E aqui nós encerramos mais um estudo, doutrina da igreja, que nós possamos perseverar, sabendo o valor de participar como membro desta igreja invisível, dessa igreja visível, dessa igreja universal, dessa igreja presente, dessa organização e deste organismo. Tudo isso nós aprendemos aqui hoje. Meus irmãos, eu quero rapidamente dar os avisos aqui. O primeiro aviso que eu quero dar, os irmãos precisam orar por nós a partir de amanhã. Eu sei que os irmãos têm orado todos os dias, mas essa oração vai ser uma oração especial. Amanhã eu estarei indo com o nosso pastor presidente até a cidade do Rio de Janeiro, na convenção da Madureira, que acontecerá na quinta-feira, e nós só retornaremos no domingo. Será uma trajetória mais longa, e nós
carecemos das orações dos irmãos para que nós façamos uma boa viagem e tenhamos um retorno breve, né? Então a igreja estará aí na direção aí dos irmãos, nossos vice, evangelista irmão Heraldo, irmão Fernando, irmão Gilney e todos os demais obreiros. Creio que os irmãos estarão aqui ombrando com eles esses dias aí, né? Não será muitos dias de cultos, mas teremos aí amanhã, quarta-feira, culto nos bairros. Eu creio que os obreiros estarão aí cooperando, né? Quinta-feira, culto círculo de oração. Eu creio que a irmã Viviane deve estar aí comunicando com as irmãs, que ela vai me acompanhar até em patrocínio, matar a saudade das crianças, né, irmã Miriam? E na quinta-feira teremos aí oração, né? De manhã, e à noite o grande culto na direção do círculo de oração. Sexta-feira teremos ensaio aqui, também culto nos bairros. E domingo, escola bíblica dominical, e creio que à noite já estaremos aqui novamente com os irmãos. Tem mais algum aviso, irmãos? Pastor Isaac, por favor, reforça com os irmãos. Domingo próximo teremos pastéis para vender, departamento infantil. Ó, irmãos, bênção de Deus. Departamento infantil está aí querendo reforçar o caixa, né? Mês de outubro está chegando, certamente terá um grande movimento aí. Nossas crianças têm sido uma bênção e a igreja precisa apoiar esse movimento, viu, irmãos? Então, vem com dinheiro no bolso e vamos limpar essa cantina deles aí. E o troquinho que a gente compra ali, vocês deixam para eles, viu? Não faz muita questão de pegar o troco de volta não, viu? Eles vão ficar felizes mesmo. Amém? Meus irmãos, eu quero pedir oração para o pastor Romildo, de Romaria. Passou assim um pouco mal esses dias, mas acho que é um pouco de ansiedade. E o Geniel fez uma cirurgia de apêndice e está recuperando daquela cirurgia. Foi muito pesada a cirurgia, estava um pouco avançado e ele achando que era cálculo renal. E vamos orar a favor do Geniel, da recuperação também do seu pai. Vamos orar a favor da irmã Luzia, do pastor Benedito. Tem acompanhado e hoje ela foi até Coromandel fazer uma consulta especial ali. Vamos estar orando a favor dos nossos irmãos que estão enfermos. Tem mais pedido de oração? Obreiros. O irmão Clodoaldo está pedindo oração. Vamos colocar de pé. Quem mais deseja oração? Que Deus abençoe os nossos irmãos que participaram da live. Deus abençoe os irmãos que vieram presencialmente. Deus abençoe a cada